Este vídeo tem por objetivo a conclusão de uma das etapas da atividade avaliativa proposta pelo professor Rodrigo, da disciplina História da Educação. Aqui quem vos fala é Bruno, do curso de Letras do Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas. O vídeo ademais trará também a explicação do capítulo 9, intitulado Século XIX, a Educação Nacional, do livro A História da Educação e da Pedagogia, da autora Maria Lúcia de Arruda Aranha. O capítulo, que é dividido em duas partes, terá a primeira parte explicada por mim e mais dois colegas e a segunda parte por outros dois colegas. A primeira parte é intitulada A Organização da Educação Pública. Em seu contexto histórico, a educação pública realmente se tornou preocupação do Estado a partir do século XIX, época em que a Revolução Industrial modificou e alterou todo o sistema de organização social. Portanto, a necessidade de um conhecimento mais aprofundado de técnica, a palavra correta é essa, técnica. Vista essa necessidade, o Estado então passou a perceber que realmente era necessário intervir em o fornecimento de uma forma de ensino para que as pessoas sem condições sociais não donas, não a burguesia, pudesse aprender as formas de operar as máquinas para que pudessem ingressar no mercado de trabalho, já que o sistema capitalista se instaurou aí, a partir da Revolução Industrial, que houve uma troca de mão de obra. Só que foi nesse contexto em que a burguesia se consolidou e o proletariado via as condições em que se encontravam nas indústrias, que houve surgimento de lutas de classes, por exemplo. Então, o contexto histórico da história da educação, tecnicamente pública, foi iniciado aí. Foi a partir da Revolução Industrial que houve a necessidade do Estado se preocupar em fornecer a educação gratuita para todos, para que eu pudesse haver um conhecimento das técnicas necessárias para a ingressão no mercado de trabalho. Em seu contexto geral, a educação nessa época ainda era totalmente influenciada por religiosos e por instituições particulares, então era fornecido por eles. Só que aí, como eu disse anteriormente, a partir da exigência da mão de obra qualificada, que o Estado percebeu que precisava intervir na educação, foi que foram sendo criadas aos poucos uma escola modificada e gratuita que fosse fornecida a todas. Em primeira instância, eles se preocuparam a produção de uma escola técnica, porque era a escola técnica quem iriam prover o conhecimento aos proletariados de classe baixas. Enquanto realmente o ensino superior e secundário ainda ficou a cargo de algumas instituições privadas e de instituições religiosas. Porque foi uma forma de criar uma desigualdade, porque eles não queriam fornecer demais o acesso ao ensino e à educação às pessoas que eram das classes mais baixas. Então foi uma forma de segregação, porque ainda assim, em seu contexto geral, a educação, mesmo que fornecida gratuitamente a partir desse século, ainda assim separava a burguesia do proletariado. Eles não se misturavam. E foi a partir disso, dessa ideia de que não se misturavam, foi que o Estado forneceu a educação de ensino técnico, priorizando isso, e de uma forma eles queriam criar uma educação não mais universal e generalizada. Não, eles queriam criar uma consciência patriótica e cidadã no indivíduo. Então, para que eles não tivessem a necessidade de exigir os direitos deles, vamos por assim dizer, para evitar revoluções e lutas de classes que futuramente receberiam esse nome. Portanto, foi nesse contexto histórico e geral que a educação pública começou a se formar, ou seja, esse é o estágio embrionário para ela se tornar o que hoje conhecemos como educação. Óbvio, é claro que ela se difere nas mais diversas esferas da sociedade internacional. Isso porque cada sociedade adota um método de ensino. Então, portanto, agora vamos focar na educação alemã daquela época. Como a Alemanha se preocupou em fornecer educação gratuita para a população no século XIX.
Então, sem mais, vamos falar da educação alemã naquela época. A Alemanha, após sua derrota por Napoleão, alterou drasticamente seu modo de ensino. Sob a custódia do então ministro da Prússia, Humboldt, o modo de ensino alemão foi totalmente reformulado. O ensino elementar sofreu a influência de Pestalozzi, enquanto o secundário manteve seu caráter humanista. Humboldt defendia uma escola unificada e a ideia de que todos deveriam ter acesso à escola de formação geral. No entanto, essa possibilidade não existia de fato. E após as inúmeras e efetivas reformas, a Alemanha obteve um ensino secundário de invejável posição de progresso, que culminava em um nível baixíssimo de analfabetismo. Já na França, desde a sua revolução, eles já defendiam um ensino público e gratuito. Porém, com a ascensão de Napoleão no poder, ele centralizou o ensino, deixando o ensino elementar a cargo das ordens religiosas, ausente da gratuidade defendida no século anterior, ou seja, o século XVIII. Porém, com a queda de Napoleão e as relações com a Inglaterra mais uma vez restabelecidas, a França adotou o ensino mútuo/monitorial, sob o pretexto de atender às reivindicações vindas da classe trabalhadora. Porém, esse projeto de ensino era incumbido de falhas, o que levou a França a adotar um novo projeto, dessa vez baseado no modo alemão. Instituiu-se, então, um modelo com uma escola laica, gratuita e obrigatória, além de uma reorganização do ensino técnico e uma maior atenção na formação de professores, sendo nesse período que as universidades se desprenderam do monopólio instaurado na época de Napoleão e adotaram uma didática mais efetiva e, por consequência, houve um aumento drástico no número de alunos. Na Inglaterra, o ensino era supervisionado por instituições religiosas ou particulares. Porém, em 1830, o Estado implantou medidas para exercer um maior controle sobre o ensino, criando assim as escolas públicas. Mesmo assim, era mais frequente a participação de crianças ricas nessas escolas e a presença estatal se restringia apenas ao apoio econômico e à supervisão de atividades pedagógicas. Foi sob esse viés, no ano de 1899, que foi criado o Ministério da Educação, Board of Education. O ensino mútuo/monitorial citado na parte da França, que vale ressaltar que foi adotado por vários outros países também da Europa, consistia na seguinte maneira: um grupo imenso de alunos era submetido a um pequeno espaço, geralmente galpões. Neles, os professores ensinavam os mais habilidosos alunos e esses ensinavam a todo o resto. Nesse método havia toda uma disciplina e rigorosidade, e barateava os custos, além de impor um comportamento rígido. O resultado, como se espera, não foi dos melhores, já que esse método vitimiza totalmente os alunos e despreza toda a preparação que um lecionando deve possuir, submetendo os próprios alunos a uma experiência agonizante e inviável de ensino, além de pintar a incompetência dos monitores, na maioria das vezes incapazes de adaptar-se ao nível de compreensão de seus colegas. Foi nessa visão crítica que Foucault considera o ensino mútuo uma máquina de quebrar os corpos e as inteligências. Saindo da Europa, indo agora para a América, vamos aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi instalado uma escola pública no início do século XIX, que atingiu níveis universitários e geriu assim a primeira universidade estatal de Virgínia, em 1819. A mesma é renomada e bastante conceituada até os dias atuais. Daí em diante, várias escolas técnicas foram criadas, impulsionando a economia dos Estados Unidos. Horace Mann, ao se tornar superintendente do estado de Massachusetts em 1837, implantou escolas urbanas e rurais e incentivou a educação pública para além de seu estado, pois, segundo ele, esses projetos abririam caminhos para a classe oprimida. Portanto, é visto que essas ideias e essa metodologia, essas medidas adotadas por Horace, transpareciam já a crença da função equalizadora da educação, que animariam os adeptos da escola nova futuramente. Portanto, assim aqui encerro a minha parte e meus colegas darão continuidade ao assunto. Deixo agora a palavra com eles. Olá, meu nome é Henrique, eu vou dar continuidade ao assunto. Vou começar falando brevemente sobre os ideários do século XIX, que os filósofos do século XIX apontavam termos como positivistas, que é um termo que era bastante
defendido por Kant, que afirmavam que não cabiam ao filósofo teorizar ideias sem conteúdo. Os idealistas, assim como Hegel, eles destacaram a capacidade que Kant atribuía à razão de impor formas a priori ao conteúdo dado pela experiência. E os materialistas, que eram críticos, eles influenciaram a vertente socialista, representada sobretudo por Marx e Engels, em uma obra que eu vou comentar daqui a pouco, sobre o positivismo e a ciência, que foram campos extremamente importantes para a história da educação, que o francês Auguste Comte, que foi o iniciador dessa corrente positivista, acreditava que a humanidade e o próprio indivíduo, na sua trajetória pessoal, passa por diversos estágios até alcançar o estado positivo. O que é o estado positivo? Ele caracterizava isso pela maturidade do espírito humano. Ele acreditava que o indivíduo, para estar nessa sociedade, para estar nesse estado positivo, ele deveria ter uma evolução, tanto que externamente como internamente, assim como ele acreditava que isso nada mais era do que o ideal de mundo, o ideal de educação, o ideal de comportamento, o ideal para que as pessoas pudessem alcançar uma determinada, como posso dizer, um determinado status, um determinado sucesso. O termo positivo, ele designa o que é real, em sua oposição às formas teológicas ou metafísicas de explicação do mundo que predominava a filosofia até aquele momento. Para ele, Auguste Comte, os espíritos repetem. Isso significa que ele acreditava que o indivíduo era capaz de descobrir as relações invariáveis entre os fenômenos, ou seja, suas leis efetivas. E o positivismo, ele exaltava bastante o avanço científico do século XIX, na ciência moderna, capaz de mudar o mundo com a tecnologia mais eficaz, tanto que até era usado um termo, saber é poder. E esse conhecimento, ele demonstrou que o cientificismo, uma visão reducionista, segundo a qual a ciência seria o conhecimento válido para aquela sociedade. Era um avanço científico que estava acontecendo. Auguste Comte acreditava que esse avanço científico era capaz de mudar o mundo, tanto que ele ressaltava bastante que era um conhecimento que iria dominar, que era um conhecimento que iria mudar a sociedade, era um conhecimento que todo mundo deveria ter, que todo mundo deveria se suprir dele, e que aquilo era fundamental. A gente tem um apego com esse lado científico que estava acontecendo, a gente está por dentro de toda aquela gama científica, de toda aquela novidade que estava acontecendo, que estava vindo para a sociedade. O positivismo, ele batia muito nessa tecla, que a ciência era sim algo fundamental, que a ciência era algo importante e que a ciência era algo que deveria ser estudado, que deveria ser buscado, que deveria ser pesquisado, deveria ter mais interesse da sociedade e por aí vai. Tendo em mente que o conhecimento científico era importante para a construção do ser, nasceu então o termo ciências da natureza, que baseava na observação, na experimentação e na matematização, e deveria ser estendido por todos os campos da indagação e todas as atividades humanas. O positivismo considerava os princípios da experimentação e da matematização inerentes ao conceito de ciência. Esperava que isso se aplicasse para as ciências humanas, caso essas tivessem interesses em serem consideradas ciências. Como só afirmando, naquela época, se as ciências humanas queriam ser baseadas, queriam ser consideradas, é a palavra ciência, ela tinha que estar dentro desse parâmetro que era esperado, deveria cumprir esses tópicos, deveriam cumprir essas regras, e era meio que uma forma também de colocar uma padronização do que era ciência, de colocar uma determinada lei ou uma determinada norma
do que era ciência e do que não era considerado ciência. Então, para as ciências da natureza ser de fato considerada ciência, ela tinha que estar sempre apta, sempre encaixada, sempre nessa categoria de experimentação e matematização, e deveria estar sempre ali disposta a cumprir todos esses requisitos. Vou falar agora sobre o positivismo e a educação e toda a influência e caminho de Comte sobre a sua ideia positivista e como isso impactou, de certa forma, na educação naquele período. Augusto Comte estava convencido que a educação deveria levar em consideração as etapas que a humanidade percorreu, que seria o pensamento fetichista, que a criança seria superada pela concepção metafísica e assim facilmente pela positivista na fase adulta da sua vida. Tendo forte influência positivista na educação, dois seguidores de Comte tiveram bastante interesse em levar esse termo positivista para a educação. Tiveram bastante, tiveram bastante procura sobre esse tema, tiveram bastante estudo e tentaram ao máximo criar ideias, reformular novos conceitos para poder pôr em prática no sistema educacional daquela época, que foi Herbert Spencer e John Stuart Mill. Spencer, ele defendia que a educação, como tudo no mundo, sofre um processo evolutivo, em que o ser revela suas potencialidades. Ele escreveu uma obra chamada Educação, que foi extremamente popular na época, e que foi nela que afirmava que a educação não só formava conhecimentos básicos, mas também conhecimentos de espírito científico, o que meio que, confirmava e afirmava o discurso de Comte, porém ele trouxe mais estudo, sobre o assunto para poder, como eu posso dizer, complementar o que Comte defendia na época. Outro também, assim como o Herbert Spencer que eu falei, que é o John Stuart Mill, ele enfatizou a importância das ciências sociais, como a história, a economia, além de ressaltar a importância da educação para as mulheres. Ele era mais voltado para aquela área que a sociedade um pouco meio que excluía, que são essas partes sociais, e ele valorizava bastante isso, e tanto que até ele foi muito essencial, foi muito importante para o estudo da história da sociedade em que o indivíduo vive, e sem contar também que ele foi extremamente importante para a educação feminina. Ele bateu muito martelo, ele foi muito atrás, ele sempre esteve lá dando a cara a tapa, falando que as mulheres deveriam ter direito à educação, que ninguém poderia ser excluído de ter o privilégio de receber informação. Ele sempre acreditou nisso, ele sempre foi ciente, ele sempre foi conduzente, falando que todo o espaço ali que emanava educação deveriam ser aberto para ambos os sexos, tanto que até nos tópicos que você for encontrar na internet, nos tópicos que você for ler por aí, quando fala de educação feminina, o nome dele sempre está ali mencionado, porque ele foi realmente muito importante para essa luta. E o positivismo, ele atuou de forma marcante nos ideários das escolas estatais. Ela ressaltava a luta por um ensino laico das ciências e contra aquele ensino totalmente tradicional, totalmente antigo e religioso. Porque o positivismo acreditava que educação, religião à parte. Eles afirmavam que religião e educação pública, educação estatal não deveriam se misturar, e que era impossível ter um avanço científico, impossível ter um avanço em discussões científicas e nas faculdades, nas escolas, se fosse
levado muito em consideração o discurso religioso, que de certa forma atrasava e atrasa um pouquinho até hoje. Vou falar agora um pouco sobre o idealismo. E o idealismo é uma corrente filosófica que defende a existência de uma só razão, a subjetiva. Por essa abordagem, a razão subjetiva é válida para todo ser humano, em qualquer espaço temporal ou físico. A partir do pensamento idealista, a realidade se resume pelo que é conhecido por meio de ideias. Há ainda a diferença entre a realidade e o conhecimento que a gente tem sobre ela. Ou seja, só podemos dizer o que é realidade de fato aquilo que é racional e que surge a partir das nossas próprias ideias. Uma pessoa que era bastante assídua e era bastante fiel a esse termo idealismo era Hegel. Mas antes do Hegel teve um pensamento transcendental de Kant que Hegel totalmente criticava e era totalmente contra. Kant acreditava que o idealismo era transcendental e era fundamentado no fato de o conhecimento não resultar de uma experiência neutra. Ele atentava para a influência social na razão e também apontava que cada um enxerga o mundo conforme as suas lentes cognitivas e pessoais. As lentes resultam na influência do meio, da sociedade e do momento histórico em que o ser está ali inserido. Já Hegel, ele criticava isso. Ele falava que a transformação da razão e dos seus conteúdos é movido pela própria razão. Afirmava que a razão não está na história porque ela em si é a própria história. Hegel também foi bastante importante para poder afirmar esse termo, para poder ele ter uma certa influência, por assim dizer, porque além de ele estudar com bastante precisão esse termo, ele ainda foi bastante, importante para somar, para poder trazer mais persuasão a esse discurso. Vou falar agora sobre as ideias socialistas e, o socialismo ele ficou à frente a péssimas condições de trabalho em que vivia o trabalhador durante a Revolução Industrial. Foram muitas as teorias que propunham mudanças na sociedade e na economia capitalista. Dentre elas, ficou conhecido uma teoria chamada Teoria do Socialismo Científico. Essa teoria ficou conhecida a partir de uma obra escrita por dois alemães, que se chama Manifesto do Partido Comunista, escrita por Karl Marx e Friedrich Engels, que eram contra o capitalismo. As principais análises feitas por eles sobre o capitalismo eram que o sistema capitalista ele assentava-se da propriedade privada por meios de produção, tipo fábricas, máquinas, matéria-prima e na exploração de trabalho. Também eles acreditavam que o capitalismo tem uma tendência à concentração do capital, o que leva à progressiva eliminação da concorrência, gerando monopólios nacionais e transnacionais. Também eles acreditavam que a morte do modo de produção capitalista vai ocorrer quando a classe operária se organizar em sindicatos, tomar o poder político e econômico por meio de uma revolução. Estados socialistas eles possuem alguns pontos em comum, que a propriedade estatal dos meios de produção passou a controlar todos os elementos chaves da produção econômica. Também acreditavam que todos os investimentos passaram a ser feitos de acordo com o plano administrativo pré-estabelecido pelo governo e a redistribuição de renda, que era o Estado tinha a responsabilidade de fornecer e garantir os padrões mínimos de vida para a população. Isso foi bastante importante, teve bastante luta em relação a isso, tanto que isso perpetuou e mudou bastante como o sistema está hoje em dia. Foi graças a lutas e foi graças a essa
revolução que foi defendida nessa obra de Marx e Engels. Até mais, eu espero ter passado todo o conhecimento que eu tive em relação a essa leitura e vou passar agora a fala para meu próximo colega. Olá, eu me chamo Monique e agora, para dar continuidade à nossa apresentação, eu vou falar sobre alguns nomes e ideias que se destacaram no século XIX. Bom, nesse século, no século XIX, foram desenvolvidas várias ideias, e muitas delas relacionadas à educação. Algumas dessas ideias merecem a nossa atenção por terem contribuído fortemente para a forma como nós enxergamos e tratamos a educação hoje em dia. E eu estou falando das ideias dos pedagogos Pestalozzi, Frobe e Herbst, e também do filósofo Friedrich Nietzsche. Pestalozzi foi um suíço-alemão que viveu entre os anos 1746 e 1827. Desde os seus primeiros estudos, ele se interessou bastante pela educação elementar, que é o primeiro estágio da educação obrigatória. Tanto que em 1774 ele criou uma escola que recolhia órfãos, mendigos e pequenos ladrões para tentar reeducá-los através do trabalho de fiação e de tecelagem. Pestalozzi era um dos grandes defensores da escola extensiva a todos, porque ele acreditava firmemente no poder, na função social e na importância da educação. Por isso ele defendia que todas as pessoas, ricas e pobres, deveriam ter uma educação de qualidade que levasse à sua formação completa e à plenitude do seu ser. Pestalozzi acreditava firmemente também na bondade e na inocência humanas, E por isso ele defendia que os professores deveriam compreender o espírito infantil de seus alunos e estimular o seu aprendizado espontâneo. Ele também acreditava que as crianças tinham habilidades inatas que deveriam ser desenvolvidas até a sua maturidade, como uma semente que se transforma em árvore. E o professor, como um jardineiro, não deveria forçar a criança a nada, mas apenas acompanhá-la, instruí-la e cuidar da sua aprendizagem. Toda essa psicologia proposta por Pestalozzi era muito ingênua, mas os seus estudos foram muito importantes porque contribuíram para que outros estudos fossem desenvolvidos nessa área. Outra pessoa que também desenvolveu estudos na área pedagógica foi Frederic Frobe, que viveu entre os anos 1782 e 1852 na Alemanha e que seguiu muitas das ideias propostas por Pestalozzi. Frobe ele se atentou bastante para as crianças em sua fase anterior ao ensino elementar, ou seja, a educação da primeira infância, pois ele acreditava que os primeiros anos são básicos para a formação humana. Foi ele quem criou os jardins de infância, em alusão àquilo que tinha sido apresentado por Pestalozzi e que agora estava sendo desenvolvido por ele, de que o jardineiro cuida de suas plantas desde pequenas para que elas cresçam bem, ou seja, que os professores cuidam do aprendizado de seus alunos desde o início para que eles possam ter uma formação completa. Outros ideais que também merecem a nossa atenção são os desenvolvidos por Johann Herbst, que viveu entre 1776 e 1841. Herbst defendia a ideia de que a educação deveria orientar o homem para comandar a si próprio, e para que isso acontecesse, 3 elementos deveriam ser praticados, que são governo, instrução e disciplina. No governo, o professor deveria controlar a criança da sua agitação infantil. Na instrução, o professor deveria buscar desenvolver os interesses da criança
e na disciplina o aluno, na sua maturidade desenvolvida com o governo e com a instrução, conseguiria controlar a si próprio sem a ajuda do professor. Além disso, Herbert sugeriu 5 passos formais que garantiriam o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, os quais são preparação. O professor ele recorda o que já foi estudado, né? Recorda o já sabido. Apresentação, o professor apresenta um novo conteúdo, um novo conhecimento. Assimilação, o aluno é capaz de comparar o assunto novo com o assunto velho, né, com o já estudado. Generalização, o aluno é capaz de absorver completamente todos os conceitos estudados. E aplicação, onde o aluno é capaz de aplicar tudo aquilo que ele aprendeu por meio de exercícios. Herbert foi o primeiro a elaborar uma pedagogia que pretendia ser uma ciência da educação. Os seus ideais foram muito importantes e os seus 5 passos formais marcaram o ensino da escola tradicional. Mas como a gente viu anteriormente, né, ele acreditava que a educação deveria orientar o homem para controlar a si próprio, controlando também os seus desejos e os seus impulsos. E isso foi duramente criticado por alguns filósofos, né, entre eles Friedrich Nietzsche. Então, no final do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844 e faleceu em 1900, fez uma dura crítica ao modelo de ensino da sua época e condenou fortemente a toda aquela educação intelectualizada que não tinha conexão alguma com a vida. Ele falava que a educação transformava os alunos em indivíduos cheios de conhecimentos vazios, que eram desligados da vida, e em pessoas dispostas a negar os seus impulsos vitais e agindo de acordo com o você deve e não com o que eu quero. Então ele criticou fortemente, né, todo esse estilo educacional e, além disso, ele também observou os riscos de um ensino submetido às ideologias do Estado. Então, ele não apoiava a ideia de que o Estado deveria controlar a educação. Então, assim, gente, como nós vimos, né, o século XIX ele foi muito importante, né, porque nele, durante o século XIX, né, aconteceram várias e várias mudanças relacionadas à educação, por causa de todas essas ideias, né, desenvolvidas por vários estudiosos. E agora nós vamos saber como essas mudanças impactaram a educação aqui no Brasil. A segunda parte do capítulo vai falar sobre o processo de organização da educação no Brasil. Ela começa contando um contexto histórico a partir de 1808. Por que 1808? Primeiramente porque até 1808, mesmo o Brasil sendo colônia de Portugal, não havia uma organização nem uma educação de forma correta, digamos assim. Era muito bagunçado o processo de educação no Brasil. Mas em 1808, isso começa a mudar devido ao fato de que a família real se muda para o Brasil. Essa mudança se deve ao fato de que a coroa portuguesa estava enfrentando vários conflitos com Napoleão Bonaparte. Então, a família real se muda para o Brasil com o rei Dom João VI, na época, e a chegada deles faz com que várias cidades como Rio de Janeiro, Recife, Salvador, precisem se adaptar a essa chegada da elite portuguesa no Brasil. E é por isso que, nesse período, no período até colonial, até o imperial, chamado de educação de período joanino, no qual acontecem várias transformações culturais na cultura brasileira, transformações que
impactaram muito na época e até hoje têm seus frutos. Entre elas a criação da imprensa régia, em 1808, da biblioteca, que viria a ser a Grande Biblioteca Nacional, em 1810, com mais de 60 mil volumes trazidos por Dom João VI de Portugal, a Missão Cultural Francesa, a criação do Jardim Botânico do Rio, a criação da Academia Real da Marinha em 1808 e da Academia Real Militar em 1810. Essas duas academias, elas são importantes para esse contexto. Por quê? Porque quando a família real se muda para o Brasil, ela vê um Brasil caótico no que se refere à educação e vê que várias áreas precisam ser tratadas, precisam ser resolvidas urgentemente. E a criação dessas academias com foco militar, primeiramente, é um dos primeiros objetivos da coroa, que trouxe educação, principalmente em escolas, criação, sobretudo de escolas superiores, para áreas mais urgentes, como engenharias, medicina e essas coisas. Então, a família real se muda para o Brasil em 1808, com Dom João VI, toda a elite, e em 1822, Dom João VI tem que voltar para Portugal, e ele deixa o Brasil no comando de Dom Pedro I, que nesse mesmo ano, 1822, declara a independência. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal e se torna um império. 9 anos depois, Dom João I vai para Portugal também e deixa o Brasil sob o governo de seu filho Dom Pedro II. E é dentro desse contexto de colônia e império que o período joanino divide a educação do Brasil em 3 níveis, sendo o primeiro a educação elementar, a educação secundária e a educação de nível superior. A educação elementar, baseada unicamente, digamos assim, o foco principal era esse, era ler, escrever e contar, poder ter uma relação social básica, digamos assim. E o ensino elementar ele era caótico, porque o governo da época, tanto colonial como imperial, não dava prioridade à educação da população que na maioria era rural e analfabeta, e devido a isso, a educação era focada somente na área superior, era o verdadeiro foco. Então, tivemos pelo Brasil, naquela época, durante muitos anos, um Brasil no qual a maior parte da população era analfabeta e não tinha acesso à educação, uma educação de nível elementar, digamos assim. O segundo nível era o ensino secundário, que, por estar entre o elementar e o que virá depois, que é o ensino superior, por estar no meio dos dois, por ser muito desorganizado, ele sofria muito com isso. A desorganização inicial do processo educacional fez com que o ensino secundário tivesse muitos problemas. Entre eles, professores incompetentes, professores que eram, na maioria das vezes, improvisados ou que trabalhavam em outras áreas, o que prejudicava muito a educação. Muitas das vezes tentaram criar leis, né? A maioria dessas leis para melhorar esse sistema educacional, principalmente secundário, ou não saíram no papel, ou foram cumpridas muitos anos depois, prejudicando bastante a primeira parte, que era o ensino elementar e o ensino secundário. Esses dois eram praticamente desconsiderados e demorou bastante tempo para que eles pudessem ser realmente organizados de forma que fosse proveitoso. E a terceira parte, o terceiro nível, é o ensino superior. Esse sim foi bastante valorizado, por mais que não fosse tão organizado, ele era valorizado. Foi o primeiro nível que foi instituído no Brasil, assim, quando a família real chega no Brasil, eles criam escolas, sobretudo superiores, e como foi citada a Escola Real da Marinha e a Academia Real Militar. Foram as primeiras criadas, é claro que com o objetivo da defesa militar, mas mesmo assim era um foco maior para o ensino superior. Devido, primeiramente, a ser só militar, foram surgir academias que ensinavam cursos jurídicos um tempo depois, em Recife e em São Paulo. E o curso jurídico até então, até a segunda metade do século XIX, era que realmente os jovens amavam, eles queriam ter o curso jurídico, e nessa época o bacharelado era algo visto com muito prestígio, todos os jovens queriam ter um bacharelado, e as primeiras universidades, na verdade, esses cursos só funcionavam de forma isolada, não se organizavam como uma faculdade, porque as primeiras faculdades e universidades, de forma organizada, só foram surgir realmente no século XX. Bom, sobre a formação dos professores,
algumas coisas é de suma importância eu destacar, até para ficar mais claro para todo mundo entender algumas coisas. A primeira delas é sobre as escolas normais. As escolas normais, elas surgiram por volta de 1835 e o maior objetivo dessas escolas era melhorar a formação dos professores. Então, ela surgiu por volta de 1835 na província do Rio de Janeiro, que era Niterói. Então, ela surgiu, lá surgiu a primeira escola, e essa escola se abriu com somente um professor e alguns alunos, e logo ela teve que fechar as portas porque não havia mais alunos. Depois que surgiu essa escola em Niterói, em várias outras províncias pelo Brasil também abriram essas escolas. Por exemplo, na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo. Então, essas escolas elas foram abrindo conforme o passar do tempo. Só que essas escolas elas tinham uma característica que era, elas abriam, mas logo elas fechavam. Então, elas não ficavam muito tempo abertas. E isso era só um reflexo do quanto o governo, naquela época, era desinteressado com a educação. E por isso que as escolas elas abriam, mas logo elas fechavam. E embora o governo criticasse muito, o que mais prevaleceu naquela época foi a formação pragmática, que era professores que não tinham formação nenhuma, davam aulas para as pessoas. Então, foi essa a tradição que ficou por mais tempo, embora o governo criticasse muito, foi essa tradição que durou muito tempo na época do Império. Sobre a formação de cursos técnicos, não há novidade nenhuma eu dizer que o governo na época do Império não se interessava pela educação da população. Então, se eles não se interessavam pela educação da população naquela época, muito menos eles se interessariam pelas formações técnicas das pessoas. Então, eles acreditavam que esse trabalho técnico, esse trabalho manual, ele era algo mais escravocrata, sabe? Que ele era algo muito desvalorizado naquela época, era tido como um trabalho humilhante e inferior. As primeiras medidas tomadas por Dom João VI privilegiavam somente o ensino superior, a não ser o Colégio das Fábricas, que foi criado em 1809. E esse Colégio das Fábricas foi criado para os meninos órfãos que vieram juntamente com a família real para o Brasil. Foi aberta para ensinar esses meninos, para ensinar ofícios para esses meninos órfãos. Então, só que não existia uma escola para aplicar esses conhecimentos. Era tudo passado no local de trabalho, no local onde esses meninos trabalhavam. Então, era focado somente no trabalho deles e muito depois que eles se preocuparam em ensinar algum tipo de leitura, algo do tipo para os meninos órfãos que trabalhavam nas fábricas. Na época do Império, as mulheres elas viviam em situação de dependência e de inferioridade aos homens. As mulheres elas não recebiam a educação devida naquela época. Entretanto, algumas mulheres de famílias bastadas que recebiam algumas noções de leitura, mas as mulheres em si, elas eram preparadas desde pequenas para o casamento. Então, elas sempre aprendiam sobre educação, sobre como se portar, sobre práticas religiosas e não mais que isso. Em algumas famílias também acontecia de algumas meninas aprenderem a falar francês
e a tocar piano, que era algo visto pela sociedade de algo muito bom, né? Se uma mulher tocasse piano e falasse francês, era melhor ainda. Em 1825, Dom Pedro I autorizou o funcionamento do Seminário da Glória, ou Seminário de Educandas de São Paulo, que era diferente dos asilos para as meninas órfãs de antigamente. E nesse Seminário da Glória, as meninas elas aprendiam a cozinhar, a práticas vistas pela sociedade como práticas que deveriam ser feitas pelas mulheres, aprendiam os bons costumes, aprendiam coisas destinadas à religião. Aí então criou-se uma seção feminina nas chamadas escolas normais das províncias, e nessas escolas as mulheres elas poderiam, né, se formar no magistério. Só que, como eu já disse anteriormente, como já foi dito, essas escolas elas eram muito instáveis, ora elas abriam, ora elas fechavam, então o resultado foi muito insatisfatório, não foi o que as mulheres queriam, o que as mulheres esperavam naquela época. E algo muito curioso de saber sobre a educação da mulher é que a primeira mulher que foi matriculada em uma faculdade de medicina no Rio de Janeiro, em 1881, foi uma senhora chamada Dona Ambrosina de Magalhães, e logo depois que Dona Ambrosina se matriculou, também surgiram mais duas mulheres que foram matriculadas, só que uma dessas mulheres, ela assistia às aulas acompanhada pelo pai, e a outra assistia às aulas acompanhada por uma senhora idosa, o que demonstrava o quanto a mulher não era exposta ao público antigamente, o quanto a mulher ela tinha que ser reservada, o quanto a mulher tinha restrições naquela época. Sobre as reflexões pedagógicas no período do Império, é importante saber que no século XIX, no final do século XIX, ainda não existia uma pedagogia que podia ser chamada de pedagogia brasileira. Algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns intelectuais, eles buscavam alguns métodos em outros lugares, em outros países, só que muitas das vezes não tinham sucesso. Então, as forças conservadoras de uma tradição agrária que era sustentada por escravos resistiam às ideias liberais que eram implantadas na Europa. Então, nas últimas 3 décadas do século XIX, que é algo muito importante saber também, foi que fermentou a ideia, a reforma de Couto Ferraz, que visava regularizar a questão da instrução, do ensino primário e secundário. Na segunda metade do século XIX surgiu um método chamado método intuitivo, e esse método ele substituiu o antigo método lancasteriano, que foi imposto na primeira metade do século XIX. Então, esse método intuitivo ele veio e substituiu o método lancasteriano no início. E a ênfase desse método estava no reconhecimento dos sentidos. Então, esse método ele pregava que para ter o conhecimento precisava sentir. Nós fizemos uma leitura complementar de uma autora chamada Rosa Fátima de Souza, e essa autora, no artigo que ela publicou, dizia exatamente um pouco sobre o que era, o que foi o método intuitivo. E uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena destacar é que ela disse que o método intuitivo ele foi um núcleo para a renovação da pedagogia brasileira, que o método intuitivo ele foi muito importante para a renovação dessa pedagogia
que hoje nós podemos chamar de brasileira.